cidades inteligentes são uma tendência que penso que veio para ficar. De esa forma somos smart, somos inteligentes y aprovechamos realmente lo que funciona en una ciudad y lo que funciona realmente pues se puede extender a la demás y con generosidad nos intercambiamos proyectos, experiencias o incluso aplicaciones informáticas que pueden reproducirse también en cualquier otra ciudad de esa gran red que forma en España, que aproximadamente hay unas 30 ciudades dentro de esa red nacional. O digital é um canal muito mais democrático do que alguma vez existiu de acesso à informação, seja ela turística, seja ela de outra natureza. Uma cidade inteligente, uma Smart City, é aquela que sabe aproveitar as novas tecnologias da informação e da comunicação e dispô-las ao serviço dos cidadãos. Consiste em tornar Aveiro uma cidade desligada da tomada. E, aliás, é considerado já por todo o mundo, né? E a Europa também está a apostar nisso, que a questão da criatividade e de inovação pode ser, de facto, um motor de desenvolvimento político, social, económico de qualquer território, e é isso que nós estamos também a apostar aqui em Serpa e temos vindo a apostar desde sempre. O Índice de Cidades Inteligentes, elaborado pela Intelli, parte de um conceito integrado de cidade inteligente, uma cidade essencialmente centrada nas pessoas e nas comunidades, onde a tecnologia funciona como um meio e não um fim em si mesmo. Foram avaliadas 5 dimensões essenciais. Por um lado, a inovação, a sustentabilidade e a inclusão social e cultural, e por outro, a governação e a conectividade. Cada uma das dimensões tem associado um conjunto de indicadores, que são cerca de 80, que foram depois quantificados e qualificados através de informação que recolhemos de estatísticas oficiais, mas essencialmente do contacto com as autarquias. Ao nível dos resultados, destacaram 5 cidades, das 20 cidades analisadas da rede Renner: Lisboa, Almada, Cascais, Vila Nova de Gaia e Aveiro, se bem que em cada uma das dimensões de análise houve cidades que se destacaram e foram melhor ou pior pontuadas. Por exemplo, se Lisboa se destaca globalmente, Almada tem o maior desempenho na área da sustentabilidade e da inclusão social e cultural. Podemos dar o exemplo da Almada, onde, ao nível da sustentabilidade, existem sistemas de telegestão da iluminação pública, várias iniciativas de mobilidade suave, nomeadamente da promoção do uso da bicicleta. É o município que tem uma menor taxa de emissões de CO2, de acordo com dados de 2008, e que fazem, de facto, com que este município se destaque nesta área da sustentabilidade. O evento de apresentação do Índice de Cidades Inteligentes aconteceu dia 14 de dezembro no Lisbon Story Center, em Lisboa, onde estiveram presentes cerca de 100 participantes, maioritariamente autarcas e representantes dos municípios portugueses. O objetivo foi apresentar e publicitar o livro com os resultados integrados do índice e também apresentar os prémios Cidade Perfeita, que resultaram de uma parceria entre a Siemens, a revista Visão, a Intelli e a Sociedade Ponto Verde. Penso que é um projeto não só muito interessante, como muito importante em termos do futuro das cidades. Neste momento discute-se a nível europeu Cities of Tomorrow e, nessa perspectiva, este índice de cidades inteligentes é um instrumento fundamental para concretizarmos a estratégia que cada cidade tem no âmbito do seu desenvolvimento. E, portanto, é uma ferramenta que nos permitirá fixar objetivos muito específicos para atingirmos aquilo que é o reconhecimento nacional e internacional como cidades inteligentes. Acima de tudo, por duas linhas que, não sendo opostas, são complementares. A primeira é, de facto, definir
indicadores de boas práticas que nos obrigam a ter uma responsabilidade acrescida e, pelo menos, a termos a possibilidade de replicar também nos nossos concelhos ideias e práticas que estão a ser desenvolvidas noutros. Em segundo, é tomar uma consciencialização de que hoje a cidade é por si só também um bom motor de desenvolvimento. Espera-se desenvolvimento sustentável, mas ainda assim esse desenvolvimento permite criar cadeias de valor e, ao criar cadeias de valor, criar riqueza e, ao criar riqueza, criar emprego, que é um dos bens mais escassos que hoje temos na nossa sociedade. Por isso, os parabéns pela iniciativa e, de facto, que ela fique e que fique por muitos outros anos. O Programa Cidades 4.0 foi importante para a divulgação do Índice de Cidades Inteligentes, mas essencialmente para a divulgação das boas práticas e dos projetos inovadores que se encontram a ser implementados nas cidades portuguesas. Foi uma oportunidade de dar a conhecer ao público em geral o que de bom se faz em Portugal ao nível de desenvolvimento urbano. Eu talvez destacasse, em termos de projetos que mais me impressionaram, um na área da inovação e outro na área da governação. Na área da inovação, o Startup Lisboa, portanto uma incubadora de empresas situada na Baixa de Lisboa, que se encontra a ser uma alavanca de toda uma rede de incubadoras de empresas e de espaços criativos na cidade de Lisboa. Há já vários casos de sucesso de empresas que já estão a exportar para fora de Portugal. E este é apenas o início daquilo que queremos que seja uma rede de incubadoras da cidade de Lisboa. O segundo projeto na área de governação, o Orçamento Participativo de Cascais, que no fundo chamou a atenção para a participação pública dos cidadãos na definição das prioridades do município. Uma coisa muito curiosa é que quando as pessoas depois de verem isto, os projetos do ano passado, os projetos deste ano, querem logo votar imediatamente, nós ajudamos a votar, porque é por telefone, mas já há pessoas que pedem logo para a gente vos ajudar a votar e perguntam-nos logo como é que eles podem participar no ano seguinte, que é muito interessante, porque as pessoas chegam aqui, não sabem ainda o que é o orçamento participativo e quando saem daqui já querem participar no ano seguinte. Foi interessante ver várias figuras públicas, nomeadamente da área da cultura, falar sobre cidades e percebe-se claramente que é fácil falar das cidades porque é aí que as pessoas vivem, trabalham, aprendem e se divertem. Portanto, no fundo, toda a gente tem algo a dizer sobre cidades. Uma cidade inteligente, para mim, tem que ser sempre uma cidade inclusiva. Primeiro que tudo, é uma cidade onde o município dessa cidade abre as portas para projetos e iniciativas que visam o crescimento sustentável dessa cidade. Sítios onde se juntam pessoas. Acima de tudo, que sirva às pessoas que lá moram. Uma mais-valia a nível de conforto. Sabe manter artistas a viver no seu centro histórico. Amplos espaços verdes. Cria condições para se servir a si própria. É sobretudo uma cidade que consegue resolver os seus problemas através da inovação. Uma cidade equilibrada. As cidades inteligentes são uma tendência que penso que veio para ficar. Isto através de todos os atores económicos e sociais. Por exemplo, ao nível dos governos, percebemos que os governos locais se encontram a implementar em todo o mundo estratégias de cidades inteligentes, mais ou menos integradas. Por outro lado, ao nível das universidades e dos institutos de investigação, muitos deles têm vindo a criar centros de competência específicos para cidades inteligentes. Um exemplo é a Universidade do Porto, com o Centro de Competências para as Cidades do Futuro. Ao nível das empresas, existem um conjunto de empresas em Portugal que se encontram a desenvolver e a produzir soluções urbanas inteligentes para as cidades, quer na área da energia, da governação, da inovação social, dos edifícios, etc. Estas empresas podem, de facto, agregar-se
em cluster e internacionalizar os seus produtos e serviços numa lógica da designada Estratégia de Reindustrialização de Portugal. Falamos basicamente num cluster de empresas que articula todos estes atores, governos, empresas, universidades e cidadãos, na criação de novas cidades inteligentes.